Eloy da... Olá, sou Eloy da Silva Pereira, faço parte do Polo Juazeiro, Bahia, e curso licenciatura em Matemática à Distância pela UFBA. Essa videoaula é sobre progressões aritméticas como tema de aula para a disciplina Matemática do Ensino Médio 2. Bom, antes de falarmos sobre APA, progressão aritmética, nós vamos iniciar falando um pouco sobre as sequências numéricas. Na matemática, estudamos conjuntos numéricos, conjunto cujos elementos são números. Quando os elementos desses conjuntos são dispostos obedecendo a uma determinada regra, o que chamamos de sequência numérica. É interessante observar que as sequências numéricas estão estritamente associadas aos processos de contagem e ao desenvolvimento de sistemas de numeração. Toda sequência numérica possui uma ordem para a organização dos seus elementos. Assim, podemos dizer que em qualquer sequência os elementos são dispostos da seguinte forma: A1 para o elemento de uma sequência A, então A1, A2, A3, A4, reticências, AN, reticências. Ou A1, A2, A3, A4, reticências e AN. A1 é chamado de o primeiro elemento, A2 o segundo e assim por diante. AN é chamado de o enésimo elemento. Observe que essa questão das reticências indica duas coisas. Primeiro, nós podemos ter uma sequência finita, quando sabemos quais são o total de elementos que fazem parte desse conjunto, e uma sequência infinita, quando não sabemos quantos elementos tem esse conjunto. Então é uma sequência finita, quando nós determinamos quem é o AN, e uma sequência infinita, quando nós não podemos determinar quem é esse AN. Aqui nós temos o exemplo de uma amarelinha, que a gente começa do 0 até o 9. Essa é uma sequência numérica finita. Vamos estudar, no caso, duas sequências. Nesse caso, porque esse material tem APA e APG, mas a gente vai se limitar simplesmente a APA. Vamos estudar APA. Chama-se progressão aritmética PA toda sequência numérica que tem elementos finitos, cujos termos, a partir do segundo, são iguais ao anterior, somado com um valor constante. Esse valor constante a gente vai chamar de razão. A essa constante indicamos pela letra R. Então, exemplos: A, sequência A, igual 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, reticências. É uma PA infinita de razão 3. 1 mais 3, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, e por aí vai. Outra sequência: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Também temos uma sequência, uma PA de razão 2. Quando temos uma sequência com elementos, com os mesmos elementos, nós dizemos que essa é uma sequência constante. Então essa PA é uma PA de razão 0. Também temos uma PA que é chamada de crescente, decrescente, a gente vai ver depois. Bom, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 é uma PA cuja razão é menos 10. No exemplo anterior, os conjuntos A e B são PAs crescentes, enquanto o conjunto C é uma constante e o conjunto D é decrescente. Uma PA crescente é toda PA em que cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede, sendo que para isso a razão R tem que ser sempre maior ou igual a 0. Uma PA constante é quando a sua razão é 0, e uma PA decrescente é quando a sua razão é menor do que 0. Então nós temos essa situação. Bom, existe o termo geral. O que é o termo geral? O termo geral é uma fórmula que nos ajuda a exprimir toda a PA da seguinte forma: nós pegamos o termo geral, que é o AN, igual o último termo, igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termos, menos 1 vezes a razão.
A seguir vamos fazer uma demonstração de como nós chegamos a essa fórmula. A n igual a 1 mais a multiplicação de r por n menos 1. Bom, demonstração do termo geral da PA. O valor de qualquer termo de uma PA é igual a um antecessor mais a constante. O valor do segundo termo de uma PA é igual ao primeiro mais a constante. Então, dessa forma, nós temos o seguinte: A2 é igual a 1 mais R. O valor do terceiro termo de uma PA é igual ao segundo mais a constante. Então, A3 igual a 2 mais R, que é o mesmo que A1 mais R mais R. Portanto, A3 é igual a 1 mais 2 vezes R. O valor do quarto termo de uma PA é igual ao terceiro termo mais a constante. Então, A4 é igual a A3 mais R, que é o mesmo que A1 mais 2 vezes R mais R. Portanto, A3 igual a 1 mais 3R. Só que eu acho que nesse caso aqui seria A4, né? A4 igual a 1 mais 3R. Como o número multiplicado pela razão é sempre a posição do termo menos 1, temos a fórmula do termo geral de uma PA. AN mais A1, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Bom, em resumo, a demonstração pode ser vista dessa forma. A1, A2 igual a 1 mais R, A3 igual a 1 mais R, que é igual a 1 mais 2R, e A4 igual a 1 mais 2R mais R, que igual a 1 mais 3R. A5 igual a 1 mais 4R, e, generalizando, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Temos aqui um xiste. Se a sequência numérica A, B, C está em uma PA, então B igual a média dos dois termos A e C. Soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma progressão aritmética não finita, a partir do primeiro termo, é calculada pela seguinte fórmula: Sn igual n vezes A1 mais AN sobre 2. A seguir vamos fazer uma demonstração de como nós chegamos a essa fórmula. Antes disso, John Gauss foi um matemático, astrônomo e físico alemão que foi considerado como o príncipe dos matemáticos e muitos o consideram o maior gênio da história da matemática. Ele possuía memória fotográfica, tendo retido nitidamente as impressões da infância e da meninice até sua morte. Segundo história famosa, o diretor da escola onde ele estudava pediu que os alunos somassem os números inteiros de 1 a 100. Mal havia anunciado o problema e o jovem Gauss demonstrou o seu talento sobre a mesa, dizendo: já achei, a resposta é 5.050. O raciocínio tem como base a demonstração da fórmula da soma de uma progressão aritmética, conforme adiante. Observe. S igual a 1 mais 2 mais 3 mais infinito, 98, 99, 100. 2S igual 1 mais 100, 1 mais 100, 1 mais 100, 1 mais 100, 1 mais 100. 1 mais 100, que é igual a 100 vezes 1 mais 100. Logo, 100 vezes 1 mais 100 dividido por 2 igual a 5.050. O diretor da escola ficou tão atônito com a proeza de um menino de 10 anos que pagou do próprio bolso livros de aritmética para ele desenvolver suas habilidades. Muito embora na escola eu tenha aprendido de forma diferente. Na escola tinha professores que diziam que o professor ficara tão arretado que tinha punido o menino. Vamos para a frente, né? Aqui nós temos a demonstração da soma dos termos de uma PA. Podemos expressar uma PA de duas maneiras. Sn igual a 1 mais A1 mais R, mais A1 mais 2R, mais N vezes A menos 2R, mais N vezes A menos R, mais N vezes A. S de N igual N vezes A mais N vezes A menos R, mais N vezes A menos 2R, mais A1 mais 2R, mais A mais R, mais A1. Bom, adicione os dois lados da equação, todos os termos envolvendo R se cancelam.
Então ficamos com 2S igual a 1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN, infinito mais A1 mais AN. Logo, simplificando, nós temos que 2SN igual a 1 mais AN vezes N. Observe que nós temos a fórmula SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Temos agora um probleminha para resolver utilizando a PA, termo geral da PA. Nayana estava com um problema de vazamento de água no açude de seu sítio. O encanamento entupiu. A terra está absorvendo muito rapidamente a água. O poço tinha capacidade para 7 metros cúbicos d'água. Ela observa que a cada 1 hora a terra está absorvendo uns 100 litros de água. Por quanto tempo Nayana poderá deixar esse vazamento continuar para ficar com pelo menos 3,5 metros cúbicos de água? Ou seja, ela poderá perder somente 3,5 metros cúbicos de água. Bom, nesse problema nós temos que observar quais são os elementos. Então repare que nós temos que a capacidade total é de 7 metros cúbicos. E que também nós temos a seguinte situação. A razão do vazamento é 1 hora. Então a cada 1 hora ela perde 100 litros de água. Então nós vamos fazer a seguinte situação. 100 litros de água equivale a 0,1 metro cúbico. Temos aqui então um problema de PA. Vamos chamar de A1, 0,1 metro cúbico, que é o volume de água perdido depois de 1 hora. A2, 0,2 metro cúbico, que equivale ao volume de água perdido depois de 2 horas. A3 igual 0,3 metro cúbico, que equivale ao volume de água perdido após 3 horas. E por último, AN igual 3,5 metro cúbico, que é o volume de água perdido depois de N horas. Esse é o problema. Para calcular esse tempo, vamos usar a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a fórmula do termo geral de uma PA. Quem é o último termo? O último termo é 3,5, já que equivale ao último volume que eu tenho. De 7 vai cair para 3,5. E quem é o primeiro? O primeiro equivale aos 100 litros de água perdida inicialmente. Então eu tenho 0,1 metro cúbico. E N é a quantidade de termos que eu não sei ainda. Certo? Então vamos lá observar. A razão vai ser igual. Primeiro termo foi 0,1, segundo termo foi 0,2. Fazendo a diferença do segundo termo com o primeiro termo, nós temos que 0,2 menos 0,1 equivale a 0,1. Então, substituindo na fórmula, nós chegamos à seguinte situação. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, 3,5 igual a 0,1 mais N menos 1 vezes 0,1. Multiplicando aqui, nós temos 3,5 igual a 0,1 mais 0,1 vezes N menos 0,1. Então, cancelando o 0,1 aqui, nós ficamos com 3,5 igual a 0,1 N. Dividindo aqui, nós ficamos com 35 horas. Agora observe. 24 horas mais 11 horas igual a 1 dia mais 12 horas. Então a gente tem essa situação. N será igual a 35 horas. Vamos fazer agora um resuminho, né? O estudo que fizemos está ligado ao processo de contagem indireta, principalmente em se tratando de uma sequência numérica muito extensa. Recorrendo a algumas fórmulas bem simples, fica muito fácil obter resultados de soma ou elementos dessas sequências. Então, a primeira que nós temos que, sobre a PA, progressão aritmética, nós temos que a representação dos termos de uma PA é A1, A2, A3, AN mais 1, AN mais 1, enfim, onde
A razão é dada sempre pela diferença do segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o AN mais 1 menos o AN igual a R. Fórmula do termo geral de um PA indica que qualquer termo da PA pode ser obtido por essa fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A gente diz o seguinte, que A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, o AN é o último termo e a R é a razão. Sobre a fórmula da soma dos N primeiro termos da PA, nós temos que Sn indica a soma, vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. A1, primeiro termo, a n igual ao número de termos, n é o número de termos, a n é o último termo e Sn soma dos termos. Nós podemos ainda resolver um outro exemplo, eu vou mostrar para vocês. Jovens, nessa segunda atividade nós temos o seguinte: o fazendeiro, o senhor Rodrigo, está querendo aumentar a produção de peixes do seu sítio seguindo esta tabela que seu filho ajudou a montar. Nós temos aqui um referencial de 2006 a 2009. Em 2006, massa de peixe para venda, 800 kg. 2007, 900 kg. 2008, 1000 kg. 2009, 1.100 kg. E assim sucessivamente. Tendo um lucro de R$ 5,00 por quilo do peixe que vende na peixaria Que Peixe, daqui a quanto tempo o Rodrigo poderá ter aproximadamente R$ 50.000 para comprar um pedaço de terra e aumentar seu sítio? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Vamos acompanhar a resposta. Temos aqui também uma ilustraçãozinha. Aqui, ilustraçãozinha diz assim, ó: Rodrigo está discutindo com seu filho, que sabe matemática, sobre o tempo que deve esperar para ter um valor aproximado a fim de poder comprar um terreno com a venda de peixes de sua fazenda. Bom, primeiro vamos... Resposta, né? Primeiro vamos ver quanto de lucro o senhor Rodrigo ganha por ano. Se ele vende 800 quilos no primeiro mês, então 800 vezes 5 igual a R$4.000. Completando a tabela, supondo períodos em inflação, ou seja, em que não há venda, não haverá aumento no preço do peixe, nós temos a seguinte situação: 2006, massa do peixe, lucro previsto. Então nós temos 800, que vai dar 800 vezes 5, que vai ser igual a R$4.000, que vai ser o A1. Depois, 2007, com os 900 quilos, vai ser igual a 4.500, que vai ser o A2. 2008, que vai ser 1.000 quilos, vai ser igual a 5.000, que é o A3. 2009, 1.100, que será igual a 5.500, o A4. Temos aqui uma sequência chamada de PA, e nesse caso precisamos somar todos os lucros obtidos, e a soma total precisa ser de 50.000. Que é o valor que o Rodrigo quer juntar para comprar o terreno. Para saber o número de anos que ele precisa esperar para juntar tal valor, precisamos usar a fórmula para calcular a soma dos termos da PA. Ou seja, Sn, que é igual a 50.000, vai ser igual a 1, que é o termo inicial, mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, Sn vai ser igual a 50.000, que é a soma dos termos da progressão, A1, o valor inicial, R$4.000, AN, último termo, e N, número de termos que nós não conhecemos. No entanto, podemos calcular que AN com a fórmula usada pelo problema da vazão. Então, usando a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, nós temos o seguinte: A1 é igual a 4.000, R igual a 500, ou seja, 4.500 menos 4.000 igual a 500. Então, substituímos na fórmula. A n igual a 4.000 mais n menos 1 vezes 500. Daí chegamos que a n é igual a 3.500 mais 500n. Agora podemos usar a fórmula de Sn para calcular o n
que será o número de anos que você quer achar. Então, Sn igual a 1 mais n vezes n dividido por 2. Chegamos à seguinte situação. 50.000 mais 4.000 mais 3.500 mais 500n vezes n sobre 2. Então, multiplicando cruzado, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós temos que 50.000 vezes 2, 100.000, igual, somando 4.000 com 3.500, chega a 7.500 mais 500n vezes n. Então, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, nós temos que 100.000 é igual a 7.500n mais 500n. Observe que nós temos aqui, trocando os termos de membro, no caso, nós chegamos a uma equação de grau 2. E essa equação de grau 2 pode ser resolvida utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, 500n mais 7.500n menos 100.000, acho que aqui 100.000 vai ser igual a 0. Aqui está 100.000, ficou 1 milhão, estranho, mas vamos lá. Simplificando aqui por 100, simplificação está certa, aqui não está não. Simplificando aqui por 100, 500 dividido por 100, 5, 7.500 por 100, 75, 100.000, não 1 milhão, viu? Digitar errado aqui. 100.000 por 100 dá 10.000. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, escrevemos que delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. Delta igual a 25.625. Colocando na fórmula, nós ainda encontramos que o valor de n vai ser igual a aproximadamente 8,5 anos. Ou seja, 8 anos e 6 meses é o tempo aproximado que ele deve esperar para comprar seu terreno. Bom, esse é o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos e também compreendido um pouquinho do que é a progressão aritmética. Desejo a todos uma boa aula e bons estudos.